O fogo foi a primeira e maior descoberta do homem. Sem o fogo, não teria tido a pólvora, a imprensa, o rádio e muitas outras invenções que hoje são tão naturais para todos nós. A descoberta do fogo foi o maior dos acontecimentos porque permitiu tudo mais. A descoberta do fogo possibilitou a descoberta do ferro. Foi do ferro que saiu toda a nossa civilização. Nossa civilização nasceu do fogo e do ferro. Mesmo uma casa em alvenaria, se não tivesse literalmente alguma parte de ferro, mas seus tijolos são cozidos no fogo. Uma casa de madeira necessitou de machado para derrubar a árvore e serrotes para serrar as tábuas. Um livro precisou de prensa de ferro para prensar o papel. Portanto, repita, a primeira e maior descoberta do homem foi o fogo. Por isso, é importante saber a história da descoberta do fogo pelo homem. Houve grupos que descobriu o fogo por meio do raio que atingiu uma árvore e a fez pegar fogo. Houve grupo que descobriu que a fricção de madeiras era causadora do fogo. Quando alguns grupos de homens dominaram a técnica de fazer fogo, eles juntavam pedras e formavam pequenos círculos e punham o fogo nestes círculos entre as pedras. Foi em um desses fogaréus que eles perceberam que um fio líquido escorria. Esse fio esfriou e endureceu, transformando-se em uma substância que nunca tinham visto antes. É que, na verdade, as pedras que juntaram eram blocos de minérios, dos quais o calor extraíra o metal existente na pedra. No caso, cobre ou estânio. Estes foram os dois metais descobertos inicialmente, cobre e estânio, pois necessitam de menor quantidade de calor que o ferro para serem extraídos. Interessante é que a mistura de cobre com o estânio, que também acontecia de forma acidental, fez surgir um terceiro tipo de metal, o bronze. Logo, o bronze é a mistura de cobre com estânio. Só muitos anos depois é que o homem foi descobrir o ferro. É daí que, didaticamente, se faz uma classificação de épocas, uma classificação de separação de tempos, determinados marcos históricos. Primeiro, o homem começou a usar a pedra. É a idade da pedra. Teve a idade da pedra lascada, em que os homens usavam a pedra do jeito que a encontrava, ou de forma bruta faziam lascas na pedra, quebravam a pedra em pedaços. E teve a idade da pedra polida, em que o homem passou a usar de técnicas para afiar a pedra. Isso nos faz lembrar o desenho dos Flintstones. A idade da pedra lascada é conhecida como a pré-história, o período paleolítico. O termo paleolítico significa velha idade da pedra. O período da pedra polida também está dentro da pré-história, é conhecida como o período neolítico. A idade da pedra foi longa, muito longa. O período de transição entre
o Paleolítico e o Neolítico é dominado hoje de Mesolítico. É como se o homem da pedra lascada começou a fazer um pequeno curso de polimento da pedra. Durante esse espaço de tempo em que fazia pequenos polimentos mal feitos nessa pedra, a história chama de período Mesolítico. Quando ele conseguiu aperfeiçoar a sua técnica de polimento da pedra, a idade da pedra polida, ele entrou no período Neolítico. Então veja bem como que é a pré-história. A pedra lascada, o homem só sabia quebrar a pedra, né? Devagarzinho, ele foi aprendendo a polir a pedra, período Mesolítico. Aprendeu a polir a pedra como ninguém, entrou no período Neolítico, momento em que teve início a Revolução Agrícola. É com a descoberta dos metais que o homem sai da chamada Idade da Pedra para a Idade dos Metais. A Idade dos Metais tem início com o cobre, segue-se do bronze e termina com a Idade do Ferro, idade a qual estamos até hoje. Então nós temos aí uma pequena divisão em dois momentos históricos. A Idade da Pedra, a pré-história, dividida em pedra lascada, pedra mais ou menos polida e pedra polida. Pedra lascada, você tem o período Paleolítico. Paleolítico significa velha idade da pedra. O período em que começamos a polir a pedra, a história chama de período Mesolítico, e o período em que estávamos craques em polir a pedra, chamamos de período Neolítico. Aí descobrimos o metal, entramos na Idade dos Metais, que é dividida em a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. Pense, será que o homem da pré-história, o homem sem fogo, o homem sem ferro, se diferencia muito do homem da história, o homem com fogo e o homem com ferro? Você acha que houve uma evolução da Idade da Pedra para a Idade dos Metais? E quanto ao homem, evoluiu em sua forma física, em sua aparência da pré-história para a Idade dos Metais ou não? Houve apenas uma evolução dos tempos e das coisas ou das outras coisas e não do homem. E não falo apenas numa evolução mental, porque isso é óbvio, mas numa evolução de aparência.